Salve lá, meus amigos, bem-vindos! Começando agora o episódio de número 33 do podcast Revitalize. Sempre uma honra e um prazer estar com você aqui nesse bate-papo tão especial. Antes de tudo, quero pedir a você, já deixa o seu like, curte esse programa, deixa o seu comentário, compartilha com um amigo, compartilha com o líder da sua igreja, compartilhe com outro pastor, compartilhe esse programa para que ele chegue a outras pessoas e abençoe tanto os outros parceiros aí de ministério e de jornada. Antes da gente dar o nosso papo, começar nosso papo de hoje, eu quero deixar para você algumas informações preciosas. A gente tem falado sobre isso já há alguns episódios. Eu quero deixar um convite para você. Está chegando nossa primeira conferência do Revitalize, chamada Imersão, Vitalidade e Missão, dias 24 e 25, na cidade de Paulínia. Você tem gente muito boa participando dessa conferência. Sidney Costa, André Fontana, a abertura musical com o João Alexandre e outros. Gente muito boa, você não pode ficar fora dessa conferência. Como é que você se inscreve? É simples. Você entra lá no nosso perfil do Instagram, que é o Revitalize _ Inspirando Igrejas, e ali você já tem um link de como se inscrever a sua igreja, inscrever o seu grupo. Eu quero dar uma sugestão para você, não vá sozinho para essa conferência. Leve sua liderança, leve o pessoal da sua igreja, compartilhe visão, para que as pessoas possam ter uma percepção nova e mais clara de como trabalhar o redirecionamento da igreja, como pensar na revitalização juntamente com você. Então entra lá também, Revitalize _ Inspirando Igreja. Siga o nosso perfil no Instagram, além da sua inscrição, porque lá tem coisa sempre muito boa, toda semana, pelo menos 2 a 3 postagens excepcionais falando sobre revitalização de igrejas. E aí eu quero já começar esse episódio perguntando para você o seguinte: sua igreja, ela faz discípulos ou a sua igreja simplesmente ajunta pessoas? O que vocês estão fazendo por aí, hein? Para responder essa pergunta, para falar sobre isso, eu tenho aqui hoje comigo o pai da Suzana e da Luísa, que também é esposo da Elô, torcedor do Fluminense, oh meu Jesus amado, amante dos livros, pastor da Igreja Batista Bethesda de Piracicaba, meu camarada e parceiro, se tornou amigo, pastor Ricardo Kapler. Ricardo, que bom, cara, te receber. O Ricardo esteve com a gente no nosso fórum esse ano lá em Votorantim, falando sobre grupos pequenos. Foi muito bom. Ricardo, que bom que você está aqui. Um prazer te receber. Alegria imensa estar com você, pastor, e também nesse fórum que é tão importante, né? Uma necessidade, uma lacuna para a igreja evangélica, para líderes. Então, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Tua igreja faz discípulos ou só junta gente, Ricardo? Essa é uma pergunta muito importante, né? O que eu poderia falar assim a gente sempre precisa fazer essa avaliação, né, como líderes, porque ajuntar gente, toda igreja de alguma maneira vai ajuntar pessoas. A igreja é um ajuntamento, né, na essência da palavra, que vai ter frequentadores, vai ter, né, aqueles que querem só observar, mas o desafio é fazer discípulos, né? Esse é o nosso maior desafio, essa é a nossa missão, e é o que a gente está tentando fazer ali em Piracicaba já nesses 20 anos, já quase 20 anos de Igreja Batista Bethesda. Já são 20 anos de jornada ali? 20 anos, vai completar 20 anos no ano que vem, né? 20 anos plantando, semeando, né? Para edificar uma igreja saudável. Eu lembro que no fórum que você compartilhou, em uma das suas palestras, você compartilhou um pouquinho da história da Bethesda, né? E eu me identifiquei muito por ter vivenciado algo parecido em algum momento da minha jornada ministerial. Eu me lembro que você, em uma das fotos que você colocou da Bethesda, no início, salvo engano, era uma garagem que vocês reuniram, um negócio parecido, exatamente, né? E aí, 20 anos depois, vocês têm uma outra história. O que aconteceu, Ricardo, no meio dessa jornada aí? Uau, é uma história longa, eu vou tentar resumir, né? Eu era um seminarista que recebia posso falar, um chamado de Deus para plantar uma igreja. A gente não sabia onde seria. E eu falava muito para minha esposa, um dia nós vamos plantar uma igreja para quem não gosta de igreja. No processo de terminar o seminário, Deus colocou Forte Piracicaba. Eu não imaginaria que eu ficaria na minha cidade, né? Cidade boa! Ótima, mas é aquela coisa, eu estava disposto aí onde Deus me enviasse. E aí com aquelas 3 famílias nós começamos esse processo de plantação de uma igreja, né?
com todas as dificuldades inerentes, você bem sabe qual é a dificuldade de plantar uma igreja numa cidade, e estamos falando de 20 anos atrás, né? Grandes desafios denominacionais, os recursos que hoje está muito mais fácil. Hoje não tinha Revitalize na época para me inspirar, né? Tinha outros ministérios, mas hoje a gente tem uma variedade muito grande, né? Hoje, recursos que ajudam a gente não tinha na época. E Deus foi fazendo uma obra, né? No meio de tanto trabalho, tanta plantação, tanta luta, e uma igreja tem sido edificada ali em Piracicaba. Como é que vocês têm feito discípulos ao longo desses 20 anos? Como é que você, Ricardo, tem trabalhado? Como é que você tem compartilhado isso com a Bethesda? Como que tem sido isso, Ricardo? Essa coisa de fazer discípulos ali. Eu posso dizer que continua sendo o nosso grande desafio como processo de discipulado, que a gente está sempre repensando. A gente está numa fase agora de repensar todo o processo do fazer discípulos. Eu acho que toda igreja, uma igreja que não faz discípulos, não é igreja. Toda igreja vai falar que não. É muito claro, Jesus mandou a gente fazer discípulos, mas essa é a pergunta, talvez, para você que está assistindo esse podcast. Você tem feito aquela coisa principal que Jesus mandou a gente fazer? Porque a gente está fazendo muitas coisas boas, como igreja, servindo casais, mas o discipulado está lá no final da fila. Então, vou falar. Então, de maneira muito particular, e aqui eu não estou como a referência, eu, desde a minha adolescência, sempre foi uma ênfase ministerial discipular pessoas. O não crente, ensinar a palavra, preparar pessoas. Então, eu tenho carregado isso desde da igreja que eu me converti. Isso já estava no teu jeitão de enxergar já o ministério. Então, desde lá atrás, algo que... Aí eu não vou falar nem do processo da igreja, que a gente vai bater um papo aqui. Individualmente, na minha agenda, semanalmente, tem sido uma preocupação. Eu tenho acompanhado pessoas, discipulado, ensinado a palavra, caminhado, transmitido vida. Então, eu tenho tentado transmitir isso para a Bethesda. É o meu grande desafio hoje como pastor, né? Eu estava lendo algo sobre isso ontem, curiosamente, quando um autor que eu estou especulando lá, estou trabalhando, estou lendo, estou estudando, ele fala sobre a gente pensar no discipulado a partir de 3 perspectivas, né? Ele fala que quando você pensa no contexto de ensino, você tem aquele ensino do sistemão sala de aula, né? Onde que não deixa de ser uma parte do discipulado. Isso. Você tem o aprendiz, certo? E você tem, curiosamente, a mesma expressão, imersão. E aí ele vai trazendo as diferentes nuances de cada um desses movimentos. Mas ele chega meio que a uma conclusão ao final dizendo assim, o discipulado ele mistura tudo isso. Esse misto entre o cognitivo, o aprendiz, que é o cara que te segue, e a imersão, que é ele estar numa realidade onde ele consegue capturar coisas que você não pega de maneira cognitiva e nem com o aprendiz. É a transmissão, né, de vida, né? Eu acho que por isso que o relacionamento é tão importante no discipulado. Não é só a sala de aula, eu acho que é as chaves que a gente precisa virar, não é uma coisa ou outra, né? Que é o que vai transformar, ver as pessoas tendo uma experiência com Jesus. Como é que você tem trabalhado isso lá, Ricardo? Porque assim, inclusive antes da nossa gravação aqui hoje, você falou assim, nós estamos gravando aqui, nesse momento são 10 horas e 45 minutos, mas antes de chegar aqui o Ricardo falou assim para mim hoje de manhã, na verdade ontem à noite, eu tenho um discipulado amanhã cedinho. Como que você faz isso? Como que roda? Como que é o jeitão lá, teu? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu estou num processo de rever todo o processo como igreja. Isso é um ponto, mas... Você está passando por um processo de repensar. De refazer material. A gente está escrevendo uma revista de discipulado, porque discipulado é muito amplo. Eu tenho falado sobre isso, que quando a gente fala de discipulado... Jesus deixou a receita que é muito simples. Mas hoje na igreja evangélica brasileira, quando a gente está falando de discipulado, o que se pensa sobre discipulado é muito amplo, porque as pessoas estão pensando coisas diferentes. Está pensando sobre o trilho, está pensando sobre consolidação, então é muito amplo. Eu vou falar que para mim o início, ou talvez o principal do discipulado é aquilo que Jesus falou, é ensinar aquilo que ele, ensinar as pessoas a guardar aquilo que ele nos transmitiu. Isso passa pelo novo convertido, passa pelo evangelismo. Eu acredito, não que seja só isso, que discipulado genuíno começa
com aquele que está recebendo Jesus, ou aquele que vai ser levado a Jesus. Então, constantemente eu estou acompanhando pessoas que ou eu ganhei para Jesus, ou que chegaram no meu pequeno grupo, e aí esse processo tem 3 partes, né, que é o que a gente tem tentado fazer, que é relacionamento, a gente pode falar amizade, e aí eu não estou falando de níveis só de afinidade, a gente tem que ter não é uma sala de aula, não é um professor, relacionamento, Bíblia, porque tem que ter ensino, senão não é discipulado. Às vezes as pessoas confundem discipulado com um divã, né? O cara vai desabafar, que tem uma parte, e a terceira parte, que é a prestação de contas, que é essa vida na vida. Como é que está o seu casamento? Né? O discípulo passa por lutas que ele vai aprender na companhia de um cristão mais velho. Então esse processo, às vezes semanal, às vezes não, tá? Mas no novo convertido, geralmente eu me encontro com alguns toda semana, porque ele precisa. Toda semana tem um bate-bola. É um bate-bola, que é esse tempo de ver como ele tá, a gente estuda um material que é uma revista e um tempo de se conectar mais. Então tem sido isso. Aqui você me deixou curioso agora, porque assim, quem não conhecia vai conhecer agora, né? Você tá ouvindo o Ricardo falar que ele se encontra toda semana com o pessoal, você vai achar que a Bethesda tem lá 60 membros. A Bethesda é uma igreja grande. Como é que você separa tempo para estar com essa turma toda semana? Olha, aí nós estamos puxando um assunto que a gente vai demorar, né? Mas existem níveis de discipulado, eu acredito, né? Eu acompanho os meus líderes, mas não é 1 a 1. Então eu tenho grupo de discipulado. Isso aí eu estou falando além da célula, do grupo pequeno, que se reúne semanalmente, que todas as igrejas têm o seu jeitão. O grupo de discipulado são com os líderes de líderes. Isso acontece às vezes de 15 em 15 dias, que é um tempo para falar do ministério, para falar dos grupos, mas também para ministrar na vida deles. Então, na parte de cima, isso acontece mensalmente ou quinzenalmente. Não é toda semana. Seria impossível. Não tem como. E quando há necessidade, a gente quer desenvolver um caminho de discipulado que muitas vezes há necessidades na vida dos líderes, de um supervisor de célula, de um líder de ministério, que aí o pastoreio a gente se encontra. Não vou falar que não é com uma periodicidade marcada, mas nesse relacionamento. Não é aquela agenda travada. Agenda travada, é orgânico. Agora, com o novo. Você deu a palavra agora. Orgânico. Agora, o orgânico não pode ser uma desculpa para a gente não discipular e não ser intencional. Porque senão nós não vamos fazer discipulado, a gente não vai se conectar. Agora, com os novos convertidos, isso tem sido uma ênfase que a gente tem batido na tecla. Porque quem precisa mais, pastor, isso aqui é a minha percepção, tá? Sim, não que tá certo ou errado. Quem precisa mais de alimento? Você que é um pastor ou um bebê? O bebê precisa ser acompanhado com uma constância maior. O bebê não sabe se alimentar, ele não sabe abrir a Bíblia, ele não conhece as Escrituras. Então, semanalmente na minha agenda, eu tenho tentado colocar, não tem sido fácil, olha que por incrível que pareça. Tentar encaixar tempo para essa turma. Só que aí o que a gente fala? Não, o que Jesus mandou a gente fazer? A única coisa que ele mandou a gente fazer, discípulos. Então, tenho me desdobrado para pelo menos eu tenho acompanhado hoje semanalmente 3, 4 pessoas toda semana. Ô Ricardo, você já deu alguns ganchos dizendo o que não é, na tua leitura, o discipulado, o que você acha que não é legal. Não só o que não é só isso. Tá, né? Você foi além. Agora me dá um gancho, o que não funciona na tua leitura, quando a gente fala sobre discipulado? O que você acha, qual que é a tua leitura sobre... Cara, isso aqui não tem a ver com discipulado. Porque tem coisas que a gente faz. Mas a gente precisa falar, né? Eu acho que tem 2 extremos aqui. Primeiro é uma postura... A gente falou muito do cognitivo e eu falei que a Bíblia tem que ter conteúdo discipulado. Não é divã. Material, seja lá o que for, que a igreja tem, ensinar o discípulo. Jesus falou, ensinando. Isso é discipulado. Mas uma parte que não cabe, são 2 extremos. O primeiro, um não envolvimento, a gente vira um professor. Não é sala de aula. Eu estou ensinando ali, tchau. E aí a gente vai para um extremo. Ou outro, que talvez é muito comum nas igrejas mais pentecostais, vamos falar assim, até mesmo que tem grupos pequenos, que é o controle sobre o discípulo. O discipulado não é controlar. A gente pastoreia pessoas livres. Nós não controlamos, nós somos chamados a discipular. Nós não somos chamados a opinar na vida do discípulo sobre assuntos que a Bíblia não fala, né? E talvez esse é um abuso que corre-se um risco, né? Da gente querer entrar em áreas que nós não fomos chamados, onde nós não fomos autorizados, em que a gente nem tem que dar opinião. Ou seja, isso não é nem isso funciona e também não é discipulado. Isso, na verdade, deturpa o que Jesus nos mandou fazer. Né? Agora, o dia que eu te ouvi pela primeira vez, eu não sei se eu entendi de maneira correta, e você vai poder dizer agora com mais
na Bethesda, o conceito de discipulado e grupo pequeno, que é uma coisa muito forte lá, inclusive você falou sobre isso no nosso fórum, você deu a entender que essas coisas elas estão entrelaçadas em Bethesda. No ideal. Não no real. Porque o real é um grande desafio, né? Mas vamos falar, o que eu poderia falar, eu entendi, vamos falar o entrelaçado do que nós estamos caminhando para acontecer. O grupo pequeno não deixa de ser um instrumento de discipulado, como você falou do autor que... depois você vai me falar quem é esse depois autor. Eu te conto o segredo, porque eu não vou lembrar o nome dele agora. Que é amplo, às vezes a gente restringe o discipulado como uma coisa, que eu falei do 1 a 1, que é uma parte, e aí a gente restringe, eu acho que o discipulado é amplo. É o culto, é uma ferramenta discipular. O pequeno grupo é talvez uma das maiores ferramentas de discipulado, ele cumpre um papel, só que não só. O 1 a 1, que aí foi deturpado, mas eu acredito que tem um caráter, quando se trata do discipulado, de 1 a 1. Ou em grupo, nem vou falar, daí cada igreja vai achar o seu caminho. E o grupo pequeno, para mim, é talvez a ferramenta, por isso que eu falei do ideal, onde melhor nós podemos estruturar um discipulado dentro de uma igreja. Tem a sala de aula, que é uma ferramenta. Ele pode ser, talvez, a ferramenta mais intencional onde a gente pode estruturar, né, um processo de discipulado dentro de uma igreja. Que já está organizado, os grupos já se encontram semanalmente. Isso já acontece. Já acontece. Mas em Bethesda hoje, isso está em processo. E isso acontece, mas se eu falar que todos os meus grupos têm um processo, não, porque nós estamos implementando algumas coisas, escrevendo material, depurando esse entendimento do que é fazer discípulos. Como que rola hoje o encontro de grupo pequeno em Bethesda? Estou te perguntando porque assim, tem coisas que para alguns... no último episódio, batendo papo com o Thiago Matos, episódio 32. É diferente. É diferente. Não, ele falou um negócio que foi muito interessante. Eu tenho falado sobre isso também em alguns instantes, mas ele estava trazendo uma abordagem no meio do papo, onde ele reiterou o que eu disse e ele me deu uma nova percepção sobre a mesma verdade, tá? O óbvio, por vezes, tem que ser dito. Muito. Eu acho que não é eu acho que constantemente. Então, o que é óbvio para você que de repente está imerso ali falando de grupo pequeno, não é óbvio para um monte de gente que já está em grupo e para outros que estão pensando em como começar o trabalho. Então, dentro desse óbvio para você, como que é a dinâmica? O que acontece? Como é que rola? Você está falando da dinâmica de um encontro, isso, não só do que a igreja faz. Isso. Tá? Primeiro que para Bethesda, para a Igreja Batista Bethesda, o grupo, você até a gente batendo um papo ontem, colocou algumas coisas lá, ele serve para cumprir muitas coisas, não é só uma. Num grupo, a gente acredita e a gente tem comunhão. Se não tiver comunhão, não é grupo pequeno. Uhum. Então, talvez seja uma palavra-chave para qualquer coisa que se faz. Discipulado, qual uma palavra-chave? Relacionamento. Se não tiver, não vai atingir o coração. O grupo pequeno, comunhão. Edificação. Ensino, acontece no grupo pequeno, não no sentido da sala de aula. A gente já falou. Discipulado, mas para nós, a gente tem um foco muito intencional em alcançar aqueles que não fazem parte da igreja. Então, os grupos na Bethesda, e aí foi até fruto quando eu dei a palestra lá de controvérsias, até na rede social, de gente, mas a gente é intencional no sentido de tentar trazer para os nossos grupos aquela pessoa que não entraria numa igreja evangélica. Aliás, diga-se de passagem, aqui a gente tem um momento para, de repente, explicar para quem ficou com dúvida sobre com certeza. postagem lá depois você do faz uma perfil pergunta do Instagram. Que aquilo lá está dentro de um contexto, né? Sim, de quem sim, acompanha, né? Sim. E aí como é que funciona a nossa reunião? A reunião geralmente acontece num dia específico da semana, na casa de um anfitrião. A gente tenta manter uma casa anfitriã para ter identidade, né? Identidade para quem? Para aquele que às vezes não está toda semana, aquele visitante que foi convidado que um dia ele pensa em ir para um grupo para receber oração, tá numa crise, para ele não ficar, ixi, onde é que esse grupo se reúne? Tem lá, endereço, hora, local, e aí aquele grupo de discípulos vai ter lá um tempo de comunhão, que a gente chama lá o momento do lanche, que é um pretexto para a gente ter um tempo de conexão, ou antes ou depois, e a minha reunião basicamente é aquela coisa que a maior parte dos grupos procede assim, um quebra-gelo, que o nome já diz. O que é o quebra-gelo? É para quebrar o gelo mesmo. Para deixar aquele que chega tenso, entender se é um ambiente de família, é um ambiente informal. Aí a gente tem um tempo de louvor e oração, que é curto, onde a gente busca Deus, ora uns pelos outros. E a parte maior da reunião que a gente chama de edificação. O que é edificação? Na maior parte a gente usa a mensagem do domingo na Bethesda. Então aquilo que eu preguei, por exemplo, domingo agora eu preguei sobre perdão, eu preparo um roteiro e aí o líder não vai pregar de novo. Por isso que eu falei que tem ensino, porque a Bíblia está no meio, mas não é EBD.
Que a gente já tem na Bethesda a escola para isso. Ele vai expor de uma maneira ali entendível, e a maior parte do que a gente chama de edificação é a discussão. Isso que a gente está fazendo aqui. Bate-papo. Vamos falar um pouco, aí a gente faz perguntas dentro da palavra. Qual a dificuldade para perdoar? E ali tem muita cura, né? Porque falar cura, as pessoas vão abrir a dificuldade. Estou tendo dificuldade para isso, olha, a palavra não tenho conseguido praticar. E aí a gente termina com ministração, né? Geralmente os homens, as mulheres, oração. E um quinto elemento que não pode faltar, não estou falando necessariamente na ordem, que a gente chama de momento do evangelismo. Como nós queremos alcançar quem não faz parte da igreja, os vizinhos, as pessoas que o cara não conhece, a minha igreja está no outro... O não crente não conhece as nossas... Ele não está na rede social. A gente tem o chamado compartilhando a visão ou o momento do evangelismo, que é a cadeira vazia, onde a gente vai falar quem é que você vai convidar para a semana que vem, por quem que você está orando. Então, basicamente assim as nossas reuniões, né? Engraçado que você trouxe um ponto do grupo pequeno aqui, no caso de Bethesda, que não é muito comum, né? Por quem você está orando, né? Porque... Está dividindo a responsabilidade e a visão e a missão da igreja, né? E entra naquela crítica que vão falar da rede social, o povo já vai correr lá para saber qual que foi a Vai treta. criticar você lá. Ó. Por que nós falamos de intencionalidade? Não está na nossa mão a salvação de ninguém, é o Espírito Santo que faz essa obra. Mas se não formos intencionais, a gente não fala de Jesus. A gente fica aqui, muito gostoso, ouvindo as mensagens, né? Zona de conforto. Recebendo a zona de conforto. Tem muita coisa na igreja que o Senhor nos mandou fazer, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que precisamos realizar como igreja, mas fora das quatro paredes que é a missão, a gente acaba ficando no fim da fila. Só quando a gente tem tempo, quando a igreja organiza uma ação, né, uma campanha evangelística, que Jesus mandou a gente fazer isso, né, como algo natural. Agora, é claro que quem conhece ou quem for conhecer a Bethesda hoje vai ver uma estrutura bem organizada, bem estabelecida, trabalho com um grupo pequeno já tudo, né, articuladinho, essa visão de discipulado já em construção, em andamento, mas entre a data de hoje e quando a gente começou... E quando você começou? Teve percalços, teve desafios. Você consegue lembrar assim, alguns desafios, talvez uma história de desafio com um grupo pequeno? Deixa eu tentar, que são tantos. Mas eu vou falar uma palavra, parece chover no molhado, eu vejo que você aborda muito no Revitalize, mas eu acredito que é para linkar algo que eu tenho carregado, que parece claro. O óbvio. O maior desafio foi criar uma cultura. O que é criar uma cultura? Às vezes o pastor está revitalizando, plantando uma igreja, ele está desanimado porque algumas coisas não estão acontecendo, porque ele acha que serão automáticas. Não é, leva a palavra processo tem que estar gravado no coração. Agora, processo não é só tempo. O processo é criar a cultura. As pessoas não entenderam ainda, muitas vezes, o que é um pequeno grupo, o porquê, não entenderam o porquê. Por que a gente faz pequeno grupo? Porque é bom, porque tem comunhão. Isso leva muito tempo. Então eu posso falar que talvez um dos maiores desafios que entra... Aí entra o púlpito, entra o ensino, entra a sala de aula, entra os cafés, os podcasts informais no 1 a 1, que é encarnar essas verdades, de verdade. Às vezes a gente tá lá querendo colocar pequeno grupo, mas a gente não tá convencido da importância. A gente ouviu, todo mundo tem, é uma necessidade. É ferramenta, que ok... A gente tem que encarnar mesmo. Vou usar o exemplo o maior desafio, talvez eu poderia falar, como um pastor que vive pequeno grupo. Eu tenho meu pequeno grupo. Ontem foi quarta, era uma reunião com meus líderes. Toda terça-feira eu tenho meu pequeno grupo, mais 20 anos. Inegociável. Porque para mim o pequeno grupo não é ferramenta, é o que é a igreja, é como a igreja vive. Então talvez o maior desafio foi isso. Não é o que eu vivo, discipulado é o que eu vivo, não é só porque eu sou pastor. Eu digo que talvez esse foi o maior desafio, porque a agenda pastoral tem muitas urgências, né? A gente tem N urgências. O número de demandas é absurdo. Absurdo. Né? Só quem é pastor sabe. Eu costumo brincar na Bethesda que quem começa a compreender, guardadas as devidas proporções, um pouquinho mais o trabalho de um pastor é um líder de grupo. Aí ele, pastor, eu fico imaginando agora o seu trabalho. É pesada a brincadeira. Porque ele já começa a ter uma pequena percepção. Talvez eu acho que acredito que seja formar a cultura e eu vou falar não para aparecer, eu viver esses valores mesmo. Porque o tempo vai passando, ele passa a ser automático, mas aí deixa de ser intencional. O se importar com as pessoas, o evangelizar, ganhar meus vizinhos, o discipular, o se importar com os líderes, é desafiador, né? Aliás, falando em desafio, você acha que o nosso maior desafio hoje é cultivar igrejas saudáveis, Ricardo? Porque assim, nós estamos vivendo um tempo muito doido, né? Um tempo muito maluco, adoecido, né? Coisas indescritíveis acontecendo, inclusive igreja. Você acha que nosso
um dos nossos grandes desafios hoje com líderes, com pastores, é cultivar igrejas saudáveis? Eu acho que é o maior desafio. Vamos colocar dentre tantos. Esse negócio do maior é o top das galáxias. Top das, são muitos, né? Mas edificar uma igreja saudável, aí cabe as definições que cada um vai levantar, é o desafio de líderes sérios, né? Comprometidos com Deus e com a missão. Porque nós estamos vivendo tempos de adoecidos, né? De doença, uma pandemia emocional, né? De doenças mentais, emocionais, que talvez a gente não está mensurando tanto, principalmente no pós-pandemia. Teológico, a gente vê a bagunça da igreja evangélica brasileira, que não é de hoje, mas eu acho que as redes sociais aceleraram a heresia, os falsos ensinos, as misturas, e talvez quando se fala de saúde, ser uma igreja equilibrada não é fácil, porque a nossa tendência é ir para extremos, né? Tem uma coisa muito confusa, né, que eu queria até te ouvir, mas assim, para mim tem uma coisa muito confusa que está acontecendo, que é a gente tem uma salada mista, que está o tempo todo assim girando em torno e dentro da igreja, porque você tenta direcionar, às vezes você prega sobre algo e a pessoa ela tem uma opinião com base em algo que ela ouviu de alguém que falou numa rede social, mas esse alguém é alguém que nem sabe o que se fala, nem conteúdo. A gente vive uma geração que cria conclusões a partir de recortes, né? Sem com pouca profundidade, né? A gente falou muito do pequeno grupo. Eu acho que o discipulado cumpre muito esse papel também. Aí vamos falar o que é discipulado, a sala de aula, de que mais do que nunca nós precisamos ensinar a palavra de Deus e principalmente não no sentido cognitivo da prática, né? Do cognitivo e da prática, porque a gente vive tempos em que as pessoas elas estão se alimentando de recortes da internet, de reels, de pastores os mais variados que nem se conversam entre si. Aí a gente não está falando de pessoas que são maduras o suficientes para reter o que é bom. Eu tenho falado muito isso na Bethesda. Você está ali com se alimentando, ouvindo mensagem, mas é leite. Pode ser o pastor Hernandes, é leite, porque quem processou foi ele. Carne é você que vai preparar, vai ler a palavra, vai fundamentar. E são tempos difíceis, né? Se você pudesse, talvez, aí sugerir, tua leitura, tua visão, umas 3 ou 4 marcas de uma igreja saudável, o que você sugeriria, assim, Ricardo? Sem dúvida, parece que é chover no molhado, sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus, né? Uma ênfase na palavra, e aí depois a gente pode até entrar aqui entre o pequeno grupo, que a gente tem muita dificuldade como igrejas. Tô falando para os históricos, tá? Não me cancelem aqui, e também para quem uma dificuldade com a prática, que acho que a gente vive tempos tão confusos de relativização que a gente se fecha com medo. Por isso que o Revitalize é uma bênção, que a gente tem medo de qualquer coisa, porque a gente confunde o que é a palavra, o que é evangelho, o que é cultura. Isso é uma outra conversa. Acho que a palavra, né, o ensino tem que ser chave dentro de uma igreja, não só no púlpito, o púlpito é chave, é a classe, mas encarnado no porquê a gente faz tudo. No grupo pequeno, tem que ter porquês. Qual que é a teologia bíblica dos grupos pequenos? Aí, indiferente de qual o modelo que você usa, o pastor precisa embasar a igreja nisso. Qual o fundamento? Às vezes o pastor não tem. Porque eu tô com o Revitalize, que tem pastores presbiterianos, necessariamente não quer dizer, você precisa saber. Palavra de Deus. Outra coisa que eu falaria é uma liderança capacitadora, né? Que vai gerar outros líderes saudáveis. Aí capacitadora é ampla, o que a gente tem feito esse trabalho de líderes que conhecem a Bíblia, que amam as pessoas, que discipulam. Eu acho que é chave para uma igreja que vai ser saudável. Sem liderança, o pastor ficar nadando, o púlpito pode ser o mais saudável possível. Lógico que vai gerar um resultado, mas a igreja não vai crescer, não vai gerar discípulos. Trava. Então, uma liderança capacitadora. E eu poderia falar de relacionamentos transformadores. Para mim, entra o pequeno grupo, ou a gente pode colocar discipulado nessa conta. Para vocês, essencial. Essencial. Esse terceiro aspecto, relacionamentos transformadores. É chave, porque hoje tem esse fenômeno que... É claro que quem está ouvindo aqui são os mais variados tamanhos de igreja, não é sobre isso que eu estou falando. Vamos falar de igreja evangélica brasileira. A gente não pode confundir comunidade com auditório. Aí você me fez a primeira pergunta, que você abriu aqui o podcast, que era se você está juntando pessoas ou fazendo discípulos. Ou isso? Toda igreja vai ter o seu ajuntamento. Eu sou consciente de que a Bethesda ela é um auditório. E glória a Deus, tem lá pessoas que estão lá curiosas, tem gente que vai lá para ver o que vai dar, tem gente que não é discípulo, tem gente que... Mas
A igreja não é o auditório, ela é a comunidade. Eu acredito que a comunidade é feita dentro desses fatores. Ela é corpo, ela é organismo. É através de relacionamentos. Uma rede de relacionamentos que vai estar lá a palavra, a oração, o discipulado, a comunhão. Porque senão a gente não tem comunidade. Por isso a gente precisa tomar cuidado com as métricas, né? Uau, aquela igreja é um sucesso, mas ela é um auditório ou ela é uma comunidade? Né? Todo auditório, ou melhor, toda igreja é uma comunidade, né? A igreja ela não é um auditório. E é engraçado porque você está falando e nós estamos num tempo de serviços, né? Oferta de serviço. Um tempo de muitos usuários, né? De pessoas que vão para uso. Isso Sem é um recorte vínculo. da nossa cultura, né? Nossa cultura acelerou. E a igreja está dentro dessa cultura. A gente não pode se enganar. Qual que é o nosso trabalho? Eu acho que tem dois. O meu trabalho, tá? Cada pastor. Tem dois extremos. Ou aquele pastor que está derrotado e falou, não, Jesus está voltando e acabou. E o outro que nesse processo está edificando, né? Sendo cooperador de Deus para edificar a igreja. Que os tempos não foram fáceis, né? Eu vejo pessoas falando assim, não, porque no passado era melhor. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. E isso é tão curioso porque se tivesse sido melhor, o Paulo não tinha escrito as cartas que ele escreveu, Que são relevantes. endereçadas a algumas igrejas absurdamente complicadas. Muita gente fala da complexas. questão sexual, a gente tá até mudando aqui um podcast. Meu Deus, os tempos são tempos difíceis. Sim. Mas vamos lá para a carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, que, né, O absurdo, o que é aquilo. absurdo que era aquilo, né? Ricardo, em 20 anos tem coisa que deu certo, tem coisa que deu errado Uau. em Bethesda. O que deu certo? O que deu errado? Que pergunta, né, complexa. Para você não Deixa ficar eu assim, pensar. perdido, um exemplo de cada talvez. Ou melhor, vamos mudar o ângulo. Onde você errou, onde você acertou? Uau, onde eu errei. Aí vamos fazer um outro podcast Agora fica para mais falar fácil. dos muitos erros. Tá, vou tentar pensar aqui onde eu errei. Eu acho que em alguns aspectos eu uso muito essa palavra. Eu deixei de ser intencional. Intencional às vezes as pessoas, os pastores, estou falando para líderes, eles acham que ser intencional não é ser orgânico. As duas coisas estão juntas. O orgânico não é uma coisa, ou vamos usar a igreja, ou seja, um pequeno grupo, qualquer área na igreja, o trabalho do agricultor. Quem dá o crescimento é Deus. O agricultor não pode gerar o fruto, mas ele tem um trabalho para ser feito, que é preparar a terra, preparar a semente, regar. Então eu acredito que um dos meus maiores erros foi em muitas áreas não ter sido intencional, que é o que você falou no começo do podcast de maneira muito interessante. Muitas vezes a gente para de falar o óbvio, porque a gente não quer ser simplista, e quando se trata de pequeno grupo, estou falando dessas coisas fundamentais da igreja, Sim. oração, discipulado, a gente ensinou, eu tô falando uma história de 20 anos, talvez você está começando hoje, guarda isso, revitalizando, começando a plantação numa igreja. Como a gente falou muito no começo sobre algumas coisas, e tem uma geração que está com a gente tem a tentação de parar de falar daquelas coisas óbvias. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe, E sabe. não é assim. Não sabe. As pessoas não sabem. A gente precisa, e é um desafio para pastores que querem ser relevantes, né? Bíblicos, e ensinar todo o conselho de Deus. Porque a gente, poxa, vou me repetir. Aí eu lembro de Paulo falando, eu não me canso de falar para vocês às vezes as coisas, lá para a igreja de Filipos. É uma segurança para vocês. Você sabe que quando eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Hernandes um dos episódios, ele cita aquela ocasião no desfecho do livro de Josué e o começo do livro de Juízes, quando o começo do livro de Juízes fala que eles estão entrando na terra prometida, né? Estão no processo de conquista ali ainda, e houve uma geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor, Mas forte, como né? é que não conhecia? Alguém deixou de falar. Porque falou lá atrás e achou que Todo mundo sabia, não todo fala mundo mais. sabia. E não Eu é acho que esse assim. talvez foi um dos maiores erros de algumas coisas fundamentais. Sobre o quê, pastor? Sobre, vamos falar a visão da igreja, essa palavra que ela é complexa, né? A gente está falando aqui vivendo o reino com entusiasmo. O que Deus nos chamou a fazer. Sobre discipulado, sobre o evangelismo, né? Sobre o papel de cada discípulo. Então eu acho que em alguns momentos eu deixei de ser intencional. Hoje eu tenho vigiado isso. A preparação de liderança, que é uma coisa que cansa a gente. Liderar cansa. Cansa muito. Porque o que é um processo de liderança? É a gente fazer às vezes as coisas, não é? O ministério Liderar pastoral. e capacitar cansa mais ainda. Cansa muito, porque tipo, você é um processo. E aí eu não estou falando de avanço, das coisas novas que Deus faz, as famílias que Ele traz, mas
é um trabalho, discipular, é um trabalho repetitivo, ele é rotineiro, vou lá, sento com alguém, abro a Bíblia, a mesma coisa, e se a gente não tiver em mente o que Deus chamou a fazer, a gente deixa de fazer. Se você não bater na tecla, não vai. Se não bater na tecla, Mas você também acertou coisas, né? Você fez coisas que você bateu, assim, pô, isso aqui parece que Deus me deu graça, acertei mão acho aqui. Que os grupos pequenos talvez são um dos maiores acertos da igreja. A gente teve todo o processo de muitos erros na implantação. Mesmo com as lutas que temos, que ela é cíclica, foi talvez um dos maiores acertos. Eu acredito que nós conseguimos, apesar de nós, pela misericórdia de Deus, ter uma liderança imperfeita, falha, que ama a Deus, mas muito unida. Então a unidade é uma das marcas dessa liderança. Grifa, isso é essencial. Porque fomos intencionais nesse aspecto, né? E aí vamos falar de intencionalidade. A gente vai muito para extremo de igreja que tem controle, né? Que tem pastor, a gente confunde. Eu vejo que as nossas igrejas que querem ser saudáveis, elas rifam temas que são muito importantes, joga no lixo, por conta dos extremos e dos abusos. A gente tá falando ali, acho que eu ouvi vocês falar na hora que a gente estava se preparando, sobre recursos financeiros. Por conta dos abusos, a gente vai para outro extremo de... A gente não fala, a gente não desafia o povo a contribuir, porque eu não quero ser parecido com os manipuladores. Ser equilibrado é um grande desafio, ser saudável. Na verdade, eu não quero ser confundido, né? Eu não quero ser confundido. Isso é medo, o espírito é um medo. Paulo fala, Deus não nos deu o espírito de temor, né? E o líder é chamado para ser corajoso, de encarar, de ter convicção, de não ficar preocupado de como ele vai ser interpretado, que nós vamos ser julgados, ao oposto, brincando com o oposto, vamos ser julgados. Né? Constantemente nós estamos sendo julgados por aquele que não sabe o contexto, não conhece a igreja, ainda mais hoje com o advento das redes sociais. E aí, voltando a falar sobre a unidade, como é um assunto que as igrejas neopentecostais falam e tem muito abuso, isso é um outro assunto, você deve ter abordado no podcast, a gente vai para outro extremo e acredita... Abrir mão. Então, eu posso falar que nós somos intencionais. Unidade não é controle, é ensinar a visão, que a gente tem algo em comum. É resolver conflitos, é ter coragem de encarar os problemas dentro de uma igreja. Ricardo, hoje... Eu acho que esse foi um dos... Desculpa, eu acho que esse também foi um dos acertos, tá? Vou falar, esse acerto foi erro também. Eu errei muito para chegar nesse acerto, que não é perfeito, mas criar uma cultura de transparência na liderança. Opa, mais um então. Então, você falou de grupo, você falou de unidade. Eu acho que a unidade elas se ligam, porque não tem unidade sem transparência. E aí, como é que eu falo? Nós temos tentado, somos uma igreja imperfeita, né? Eu erro muito com os meus líderes, a gente erra, é gente pecadora, mas a gente tentou criar estou falando da liderança dos meus pastores, né, nos coordenadores, uma liderança que vai tocar em todos os assuntos. Então a gente não vai deixar nada debaixo do tapete. De A a Z. A gente vai tentar falar, nós vamos falar, pode demorar, mas nós vamos tocar no assunto. Nós vamos tomar um café, nós vamos olhar no olho, a gente vai chamar, a gente vai tô falando lá em cima, mexer e tentar ensinar a igreja a viver isso, porque é muito difícil, né? Muito difícil. De A a Z, entre erros e acertos, tem muita gente patinando e batendo cabeça. Patinando que assim, não sai do lugar, batendo cabeça porque vai aqui, erra, vai ali, erra, e tem muita gente desanimada, você sabe disso. Porque pastores e líderes tentam copiar modelos e não viver princípios. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você falou que estava aí ontem, né, o 32, o grande Thiago, o braço querido, a Red fazendo um trabalho extraordinário, o Bethesda. A gente olha, as igrejas existem para a gente se inspirar, mas não para copiar, né? Então a gente tem que lembrar, eu acho que talvez é algo que eu posso falar que tem sido um sucesso, a gente pode falar, é a gente tentar entender quem nós somos, o nosso DNA. Que conselho que você daria para quem está batendo cabeça e está desencorajado, hein? Seria esse ou haveria algo mais? Vou falar uma coisa que é as obviedades. Eu acho que a gente precisa ouvir novamente. Não ande sozinho. Você que é um pastor e líder, não ande sozinho. Revitalize talvez é uma ferramenta. Os pastores, às vezes, quanto mais derrotas a gente sofre no ministério, ou o ministério começa a ficar difícil, é a tendência humana, a gente mais coloca um muro e se isola. Ele fica mal, a gente não quer encarar a realidade. Né? É uma caminhada solitária, né, cara? Então não ande sozinho. Ande com pessoas, isso aqui pode até ser mal interpretado, mas vai se inspirar. Parece que a nossa igreja não vai indo bem, e aí cabe as discussões do que era uma igreja ir bem, né? Que a gente falou. Parece que a gente não quer ir em lugares que nos inspiram, porque quanto mais a gente vai, parece que vem um holofote sobre o que a gente está fazendo errado. Mude o coração, vá para ser inspirado, vá para ver que Deus está agindo. Né? E aí sempre que eu vou num lugar que Deus está movendo,
salvando pessoas, né, e crescendo, eu não vou lá para falar, eu vou copiar, meu Deus, por que Deus não está fazendo em Piracicaba? Eu vou para falar, uau, o Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo. Eu creio que ele pode fazer algo através da nossa igreja, dentro do nosso jeitão, do nosso contexto, eu saio cada vez mais animado, né? E aí a terceira coisa que eu falaria, que eu acho que é chave, é o lugar secreto, é o tempo de oração. Busque o que Deus tem para a tua igreja. Deus é o Deus que fala, a gente não pode esquecer. Deus é o Deus que fala, ele vai falar. Né? Não tenha medo de ouvir o que Deus tem para falar sobre você. Né? Busque conselho, isso vai ajudar muito a tua igreja a encontrar um caminho se inspirando para não copiar. Né? Então, deixa eu fazer armadura um resumo de Saul, né? aqui. Ó. Você falou de evitar a solidão. Pule fora da solidão. Inspiração, buscar inspiração. Terceiro, se manter em oração. Eu acho que Deu talvez até rimou, né? Se fosse a ordem, talvez fosse a oração em primeiro lugar, né? Invertido. Buscar, Deus fala. Quantos impasses, eu estou vivendo muitos hoje na igreja brasileira, sempre são bifurcações, porque Deus, ele conduz a igreja dele para estações, vamos falar momento, eu vi falando aí que você está no processo de construção, uma nova estação, a gente precisa buscar em Deus, Senhor, quais são as soluções? Eu não tenho recursos. Qual a direção? Qual a direção? A gente não tem recursos. Eu acho que você não tem o dinheiro do seu bolso para construir. Não. E aí? Como ninguém nunca tem, né? Ninguém tem. E esse talvez seja o erro de quem está plantando uma igreja. Focar no que falta. E às vezes falta tudo. E agora, o que não pode faltar, é o que eu sempre trouxe. Eu falo para você que está plantando uma igreja, revitalizando. O principal você já tem. Você já tem tudo que é necessário para fazer o que Deus te chamou a fazer. A gente tem. O chamado. A gente fica olhando, né? Se eu tivesse o que o pastor tem. Esse é o processo de matar o que Deus chamou a fazer, né? É fácil? É óbvio que não. Nunca será. Ricas e preciosas dicas nesse episódio, e eu quero chegar ao final, infelizmente chegar ao final desse episódio, falando para você novamente sobre a segunda milhagem do livro Revitalize, Vivendo o Reino com Entusiasmo e Paixão. Chegou. Estamos na segunda milhagem. O Ricardo está levando dele aí. Ó. Você pode adquirir pelo nosso perfil no Instagram, Revitalize, Inspirando Igrejas. Por lá você faz o seu pedido. E eu quero reforçar com você. Está chegando a nossa primeira conferência, Imersão, dias 24 e 25 de outubro, cidade de Paulínia. Vitalidade e missão, você não pode perder, gente muito boa caminhando com a gente. Faça também a sua inscrição pelo nosso perfil no Instagram, relembrando, Revitalize, Inspirando Igrejas. E não posso deixar de lembrar, deixa o seu comentário nesse episódio, compartilhe, dá uma curtidinha, aquela assim, coraçãozinho, e deixa o seu joinha para ajudar a gente aí, dá uma moralzinha para a gente no Revitalize, Inspirando Igrejas aqui. Ricardo, muito bom. Que bom poder estar com você de novo, poder te ouvir. Privilégio gigantesco, indescritível. O privilégio é meu, poder de alguma maneira contribuir com você que está ouvindo aí, que seu coração se mantenha apaixonado e entusiasmado pelo reino. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe Bethesda e abençoe Piracicaba City. Amém. Cidade boa. Se você não conhece, vá lá comer peixe na beira do rio. Só não bebe água de lá que você vai ter que mudar para lá. É problema. Vai na Rua do Porto, que é top de linha. Deus te abençoe. Eu vejo você no próximo episódio.